Olá pessoal, muito boa noite. Vamos começar aqui o nosso bate-papo de radialista. Semana passada a gente não fez, né? Mas agora a gente vai fazer nessa quarta-feira de futebol, já voltando aí o futebol em todo o Brasil. Mas a gente vai falar aqui exatamente, vai ter um bate-papo aí de radialista. Vamos falar sobre improviso, a arte do improviso. Esperar o Hélio da Farias aparecer por aqui. A Wélida, minha companheira de profissão, companheira de estúdio, companheira de rádio, e ela vai entrar com a gente aqui. Deixa eu ver onde está a Wélida. Ela já apareceu por aqui, Wélida Farias. Deixa eu mandar um convite para você, Wélida. Não sei se eu estou com um delay aqui. Agora, Deixa eu ver aqui. Wélida. Pronto. Tô na área. Tá Tu diferente nunca mais falou, o né? Tô cabelo na área. cortado. Ficou melhor, Tá né? melhor. Meu cabelo era meio esquisito. Como assim? Se cortar muito, se cortar muito, ele fica cheio de ponta. Aí, se deixar ele crescer, ele enrola. Tem vida própria. Cabelo ondulado. É, cabelo ondulado. Deixa a galera O cabelo entrar era aí. todo, o cabelo era todo enrolado. Tá tendo futebol hoje, né? É. O futebol voltou. Minha cabeça tá batendo direitinho? A minha tá cortando? Não, tá bom. A tua também tá boa. Tô vendo aqui como é que tá o Facebook. Se as pessoas já começaram a entrar aqui no Facebook. Tô Como é que tá a cansada situação? hoje. Vamos falar sobre improviso. Hoje eu voltei aos treinos na academia, né? A gente já tem que treinar. Ah, É, foi? Tem tem que que hoje. treinar, ainda tem que usar máscara, parece que fica mais cansativo, sabe? Ah, é, né? Complicado. É por causa da respiração, né? É verdade. Já tem gente aí vendo a Consegue gente, né? respirar. O pessoal está chegando já. Todo mundo está deixando de ver. Acabou o Jornal Nacional? Eu nem estou vendo. Já, Eu tá estou vendo assistindo a aqui o esporte. novela Está a da novela, né? Eu estou vendo Griselda, o jogo aqui da Ponte Preta da e Novo Griselda. Horizontino. Ah, da Griselda. Não gosto muito de novela, não. Eu acho que Não gosto muito de novela, não. esse nome da Griselda ninguém mais tem, né? Só essa personagem. E é pior que é, né? Então, se na novela tivesse, o pessoal colocou o nome da filha, né? De Griselda. Mas vamos ao que interessa, né? Nossa live que semana Vamos lá. O pessoal entra e sai, né? o Entre Sai, parece, sei lá. Couro de. Ai. Mas é isso, né? Semana Yes. passada a gente não falou e hoje a gente preparou aí uma live bem legal para falar sobre improviso, que Exatamente. improviso, eu acho que o que resume o improviso é a gente saber de tudo que vem acontecendo, né, Celso? Tudo que acontece no mundo, a gente tem que saber um pouco para poder se dar bem no improviso. Acho que é mais ou menos isso. É verdade. O improviso ele não pode ser feito toda hora, né? Assim, não pode ser como se diz, uma norma, né? Por exemplo, a gente tem que saber realmente do que tudo está acontecendo, né? A gente tem um script, né? No programa a gente sabe o que vai acontecer no programa, né? Apesar de você improvisar e tudo mais, mas você já tem um cronograma, né? Você já tem todo o que vai acontecer no programa, né? Música, né? Você vai falar com os ouvintes, né? Então é um improviso, vamos dizer assim, que já está programado, né? Um improviso programado, vamos dizer assim. Já vai o que vai acontecer, né? Eu vou entrar às 10h30, né? Vai ter o esporte depois das 11h30, né? 11h30, o esporte. Então, tem toda uma programação que você pode ir improvisando dentro dessa programação, né? Então, como você falou, tem que ter um conhecimento antes, né? Um conhecimento das informações. É importante você
ler, de você estar ouvindo o que as pessoas estão falando, do que as outras emissoras estão comentando também, né? Tanto nacionais, local, nacional, internacional, e saber realmente o que está acontecendo, né? Aquela notícia que é fundamental ali no dia, né? Você sabendo alguma coisa desse o que está acontecendo já dá vamos dizer assim, uma oportunidade de você improvisar, né? Uma segurança, né, Celso? É, Porque dá uma segurança. nem todo profissional de comunicação tem segurança para fazer o improviso. Eu já conheci alguns que não conseguem, se perdem quando o assunto sai do roteiro. Por exemplo, o computador travou, não vai mais ter aquela matéria, né? Não vai ter aquela É matéria, muito e comum. você vai ter que improvisar até voltar. Então, isso aí é É complicado, né? A gente improvisa, de vez em quando o Linux some, a gente improvisa lá, né? Acaba as matérias que a gente tem que dar, as E quando informações, e acaba que a gente fica quando o improvisando. Lino desce para beber água, alguma coisa assim, aí demora a voltar, aí sai do roteiro do Celso, do que ele separou para dar as notícias, não, acabou já, né? E eu também. E aí? Tem que ter o improviso. Não pode ser Aí eu qualquer me coisa, lembro né? do que a gente. Aí a gente se lembra do que está acontecendo né, em tudo que é lugar, na televisão, né, no noticiário de esporte, noticiário de. Então a nossa vivência dá essa oportunidade da gente conseguir improvisar, né? Mas no início não era assim, né? No início é muito complicado, né? As pessoas é muito difícil improvisar, né? No início então é complicado. Eu anotava tudo que eu ia falar. Eu tinha um medo danado de improvisar. Você era Eu daqueles, anotava você era daqueles que anotava atrás do papel até o que poderia ser um improviso? exatamente, até deixar de lado, deixar assim sempre de sobreaviso, Sobre né? a vida, Alguma alguma coisa se coisa. der errado. O Rodolfo, a gente sempre fala que é carta na manga, né? A gente tem uma carta na manga, por exemplo, se der errado, já tem umas notícias ali separadas para a gente dar, né? Alguma informação já separada, que não é a prioridade para dar, né? Mas se tiver tempo ou oportunidade, a gente já entra com aquela notícia, né? Aquele improviso ali. Tanto de, tanto de notícia serve para música também, né? A Como, gente por se exemplo, conhecendo, fala. como serve o improviso para música? Dê um exemplo. Por exemplo, tu tá na rádio, por exemplo, tem uma sequência de músicas que tocam no programa, né? Vamos dizer, sertanejo universitário. Então, aí, ali no playlist acabaram as músicas antes do tempo, de acabar o programa, por exemplo. Ou então, vai o Amado Batista lá no programa, né? Não tem nenhuma. A gente tem que improvisar uma música aí, você vai ter que lembrar, né? Aí você lembra aquela música do Amado Batista que que fez para uma pessoa e tal. Aí você consegue improvisar. Elino, bota aquela música do Amado Batista que fala sobre o amor de chifres e tudo mais. Entendeu? Aí tu dá uma improvisada, né? Aí consegue improvisar. Ou então, quando não tem convidado, não tem a música acabou o playlist de música, aí você lembra de alguma música que também tem a ver com o que você está passando lá no horário, né? Na hora, né? Que, por exemplo, sertanejo universitário, você lembra de uma música que não tocou e que pode tocar no programa, né? Então está improvisando aí uma música. Ou então você pode improvisar vamos dizer assim, uma outra música no contexto, improvisa no contexto, como a gente faz, por exemplo, às vezes não tem nada a ver com o que a gente está falando, é, às vezes não tem nada a ver com a sequência de música, mas a gente coloca uma música que tem a ver com o que a gente está falando, né? Improvisou lá na hora. Por exemplo, a gente viu uma notícia da Anitta, aquela música do Parapapá. Não estava programado, né? É Parapapá, né? Como é que é? Você sabe cantar direitinho essa música. Qual artes que era Decibel Play, alguma coisa assim? Desce do play, né? Não desce do play, vamos dizer. E aí a gente improvisa, deu para improvisar. Por exemplo, Lino, coloca uma música aí da Anitta.
essa do desce pro play aí. Então a gente improvisou na hora, entendeu? Não estava nada combinado, né? Não era uma coisa combinada. E a sorte é que o Lino também sabia. Então, isso tudo, para improvisar também é preciso conhecer, né? Não dá para improvisar sem conhecer, né? O Lino, Senão complica. ele é o rei do improviso às vezes, porque eu chego lá, a gente começa a falar de um assunto, uma coisa, qualquer coisa que seja. Aí ele já pensa na hora e procura música para ficar de baixo, no fundo, para combinar com aquilo que a gente está falando, né? Eu acho isso muito legal. Isso é uma forma de improviso também. Isso é improviso. Gilbertinho também improvisava bastante, né? Improviso é isso. Por exemplo, vai um entrevistado que não está marcado lá para ir, aí entra né, sem imprevisto, e ele acaba. A gente tem que improvisar alguma coisa ali, improvisar perguntas, improvisar, né, informação, improvisar música, que é importante, né? Então, a gente tem que ter esse conhecimento, né, antes, É. Tem uma, para men- chegar no programa de rádio e apresentar, né? Tem uma mensagem da Surama aqui, olha, a Surama Soares, nossa colega. A Surama, eu conheci ela desde quando eu comecei a trabalhar na Liberal. Logo no início mesmo, quando eu comecei a fazer a cobertura do futebol feminino, ela estava lá na SMAC. Mas assim, ela mandou aqui. Na época que trabalhava na Rádio Cultura, tinha um certo cidadão que tudo tinha que estar no papel. Ele não se garantia no ao vivo. Eu acho que não, tem muita gente ainda que não se garante, né, no ao vivo. Isso é um pouco normal. Eu acho que É, o depende, improviso é um. a pessoa, a pessoa no início, eu acho que não dá para se garantir. Eu sempre falo assim para os alunos, para os estudantes. Não dá para você improvisar ainda. Escreve o que você tem que falar, né? Se não der para escrever tudo, escreve os tópicos para você saber o que você vai falar em cima daquelas linhas, daqueles tópicos que você escreveu. Ali dá para você improvisar em cima. Mas é difícil. Tem gente que não consegue realmente improvisar, né? Tem que ler tudo que está lá no jornal, tem que ler o que está no papel escrito, que aí complica. Eu tive só no início, mas depois você vai pegando o jeito, você vai improvisando, né? Você vai tendo conhecimento do que você vai falar, né? Você tem que ler bastante, você tem que ver muita televisão, né? É por isso que eu digo, a gente não tem que ter preconceito de ouvir uma música, não tem que ter preconceito de ver um programa de televisão. A gente tem que ver tudo para poder saber falar de tudo, né? Pelo menos um pouco de cada coisa, né? Eu prefiro fazer o improviso, sempre preferi, porque quando a gente lê, não é que não saiba ler, mas quando a gente está lendo, quando eu estou lendo, eu perco a concentração. Eu estou lendo lá a notícia e às vezes ela é muito longa, eu acabo perdendo a concentração. Então, o que acontece? Eu prefiro ler a notícia antes de estar no ar, ler o que aconteceu. Ah, um crime aconteceu não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde. Eu leio aquela notícia, eu sei o que aconteceu e eu vou para o ar falar com as minhas palavras. Porque eu perco a concentração lendo todo aquele texto no ar, sabe? Porque tem que ler, tem que impostar a voz, tem que interpretar, sabe? São tantas coisas. Eu prefiro fazer o improviso. É costume, né? É costume. Tu foi acostumada assim com um rádio, vamos dizer assim, mais o pessoal mais antigo, né? Só, só O pessoal que para complementar esse sem curso que eu texto. falei, você me lembrou uma coisa. Você foi acostumada a isso. Isso é muito fato mesmo, porque quando eu comecei a fazer o trabalho de rádio, que foi a primeira gravação de um treino lá em Quaraci, o meu pai pegou o papel e botou os tópicos. Ou seja, ele já me ensinou no primeiro dia que era para eu ler os tópicos. Entendeu? Então, assim, eu já fui acostumada desde o início a fazer esse improviso. Eu não fui acostumada, olha, tem que ler tudo, tem que ler, não pode. Eu fui acostumada com improviso. É porque fica feio você ler no rádio, né? Você tem que ler, você tem que falar como você tem que ler como se estivesse falando, né? É. Você não pode ler, né? Fica muito ruim no rádio.
E os ouvintes, eles percebem quando você está lendo uma notícia, né? Diferente do que você está falando e interpretando uma notícia, né? Então, Tenho uma é pergunta difícil. para A fazer. Sorama diz, Por exemplo, quando a gente está no rádio, eu faço muito isso, mas eu quero saber se é certo ou errado, né, da sua parte, como mais experiente. Estou lendo um texto, uma notícia, aí, por exemplo, estou no ar falando do programa, estamos aqui. Eu vou ler uma notícia, eu vou falar assim. Eu vou ler uma notícia agora, tá aqui no site. Deixa eu ver aqui. Desse mesmo jeito que eu estou falando agora. Deixa eu ver aqui. Aqui está dizendo, olha só, o fulano de tal que estava lá na praia de Saguenay. Olha o que está escrito aqui. Tá certo fazer isso ou eu deveria ler a notícia sem passar para o ouvinte que eu estou lendo? é muito perigoso, né? É perigoso você ler assim de uma vez, no improviso, assim, na hora. Eu evito. Eu evito até porque como a linguagem do rádio também é outra, né? A linguagem do jornal, do portal é uma, né? E a linguagem do rádio é outra. A da TV se assemelha mais à do rádio. Então, quanto mais você vai lendo, né, no jornal, no portal, a notícia principal fica mais embaixo. Então, você vai lendo a notícia e a notícia principal está lá embaixo. Então, é melhor você ler antes, né, do assunto para você saber o que você está falando e dar informação. Porque você tem que dar, se você começou a dar informação, você tem que dar o início, o meio e o fim. Né? É o essencial. Você tem que dar o início, meio e fim da notícia. E num texto de jornal, por exemplo, se você começar a ler, você vai ter que ler até o final para poder dar a notícia toda. Né? Há uma diferença grande aí de texto de jornal para o texto de rádio. O de rádio é mais simples, né? É um texto mais conciso, mais rápido. Né? O de jornal, não. O jornal ele tem um nariz de cera que o pessoal pode aumentar um pouquinho no início, né? Inventa algumas coisas. Não inventar assim de inventar notícia, mas de dar uma melhorada, né? Dar um floreado bonito. No rádio, não. No rádio você tem que ir direto ao assunto, né? Se você lê direto do jornal ou lê direto do portal, você corre o perigo de não dar notícia. Você lê o primeiro parágrafo e não dá notícia. Entendi, entendi. Olha só, a Sorama botou aqui. Entendeu? A Wélida aprendeu pelo lado mais difícil. Surama, É, eu vou te falar, eu costumo brincar muito com isso, né? Porque meu pai, ele me jogou assim, tá, faz isso, sabe? Então, foi bem assim não, mesmo. por um lado, por um lado é bom, mas por um outro é difícil, assim, não é tão, não é, eu não recomendo muito, assim, porque às vezes você pode esquecer de dar alguma informação importante. A nossa cabeça esquece mesmo, né? Então a gente tem que ter alguma coisa, alguma coisa escrita, né, para você se guiar, você ter uma ideia do que você vai falar, né? Do início, meio e do fim. Senão pode, por exemplo, tu vai improvisar, mas pode esquecer o nome de uma pessoa, né? Você pode esquecer que a pessoa, a profissão da pessoa, Pode né? esquecer o Então, principal, né? Às vezes. é, exatamente. Então, é difícil, assim. O improviso, assim, no rádio AM, ele é muito comum, né? Como o pessoal mais antigo começou e não escrevia muito, né? O pessoal de rádio mais antigo não gostava de escrever, né? Assim, texto para falar. Tanto é que o pessoal já fala no improviso mesmo, né? E entra no improviso, naquele diretão, como se diz, né? Já na faculdade, não, você aprende a escrever notícia, escolher o ponto certo da entrevista. É um pouco diferente, né? Do jornalista para o radialista. Tem radialista que já vai no direto, diretão, improviso, né? É complicado assim se você não anotar algumas coisinhas, né? De cabeça. Aí você pode deixar passar informação, né? Que a sua cabeça não vai lembrar. É meio perigoso, mas quem faz é bom, né? Consegue fazer aí. Então é mais ou menos isso, né? Acho Tem, que tem, tem possibilidade. o improviso, para quem está começando no rádio, televisão, é meio isso mesmo. A gente tem que saber acompanhar jornal,
televisão, rádio, jornal impresso, site. Você acompanhando tudo um pouco, como o Celso Freire faz, é até uma surpresa. Eu sempre falo para ele isso, que ele sabe coisas que até o ponto de vista não é para ele saber. Por exemplo, fofocas de artistas, né? Novidades da música. Eu nunca imaginei que o Celso soubesse essas coisas. Tu pergunta, Mas isso significa que ele está por dentro de tudo. E quando eu puxo um assunto na rádio, no improviso, ele se vira. Porque é justamente isso, ele está conectado a tudo. Então a gente tem que ter isso, né? a gente é um ganho, né? É um profissional, ele fica um pouco mais valorizado, né? Se você souber improvisar, você tem mais chance de conseguir um emprego melhor, um trabalho melhor e se destacar um pouco mais, né? Por exemplo, você está num local onde o locutor te chama para você dar uma notícia, você não sabe, você vai ficar um pouquinho, né? Pô, esse radialista, jornalista aí não sabe de nada do que acontece, né? Fica um pouquinho é, mal visto, não é questão de mal visto, mas a tua capacidade fica, né, um pouco questionável, né? Por isso que é bom a pessoa ler, ter informação do que está acontecendo, nem que seja um pouquinho só, né? Alguma coisinha dizendo, por exemplo, você lendo um trechinho, qualquer coisinha, você já pode debater sobre o assunto, né? Qualquer trechinho, qualquer coisinha, já dá para entrar no assunto do improviso. Então, não precisa explicar detalhes, só para estar no assunto. Olha, a Surama botou aqui, a Surama está interagindo muito com a gente hoje. Inclusive, o Cláudio acabou de entrar, Fica ninguém bom. percebeu que ele entrou, tá? Finge que nada aconteceu. Ó, olha a Surama É, aqui. Ronald Pastor dizia que a linguagem de rádio é bem diferente da linguagem de televisão. Isso é óbvio, né, Celso? Por que a linguagem do rádio é é diferente? óbvio para a gente, né? É óbvio para a gente, mas muitos radialistas antigos e novos cometem os mesmos erros ainda, né? Ainda cometem esses erros aí. A linguagem do rádio, né, como eu falei, ela tem que ter, vamos dizer assim, responder. Se você responder 5 perguntas, você vai passar informação no rádio, que é o LID, né, que a gente aprende na universidade. É o que, quando, como, por quê e onde. São 5 perguntas que você respondendo isso, você vai passar informação. Por exemplo, aconteceu um acidente. Aí você vai responder 5 perguntas. Onde foi? Por que que aconteceu? Quando aconteceu? Onde? Né? E por que, quando, onde? Eu falei 5, já até esqueci. Por que, quando, onde, como? Que foi? Tá E aí, perdido, você né? respondendo as 5 perguntas. Não, porque tu olhou assim. Não, eu estava lendo a mensagem. E aí, respondendo as 5 perguntas, você consegue passar a informação direitinho, né, do que está acontecendo. No jornal é mais diferente. No jornal é difícil, é mais difícil. Você não você responde essas perguntas, mas faz um floreado maior. Então, até você chegar à informação correta, né, vai ser mais complicado, porque o espaço é maior, você tem um espaço para ler, você tem um espaço para voltar. Né? No rádio, não. Você ouviu, já era, E né? também Não volta mais. Também tem a questão da televisão, tu podes falar uma frase desse tamanho, mas tem a ajuda da imagem, né? Tem a ajuda da matéria, da imagem que a televisão vai transmitir. Por exemplo, um vulcão, não sei o quê, tá lá a imagem do vulcão. Não precisa tu explicar muito, né, pro telespectador. A TV também, a TV tem o recurso da imagem, né? Então ajuda bastante. A TV, você pode ser, apesar de não é também tão fácil assim, né? Apesar de o texto ser, vamos dizer assim, um pouco mais fácil para escrever, né? Entre aspas, né? Mas você escrever pouco é mais difícil você escrever muito, né? Você tem que ser mais conciso ali, tem que ser bem curto para poder escolher bem as palavras, né? Poder encaixar com exatamente as imagens.
É difícil também. TV e rádio, elas são bem parecidas, né? A linguagem. Então, a gente pode dizer que a linguagem do rádio, ela é uma linguagem popular, né, Celso? É uma linguagem popular, coloquial, né? Como se diz. Assim como na TV também. Você tem que usar uma linguagem que o povo possa entender, né? Que todo mundo possa entender, né? Desde a classe A, B, C, né? Possa exatamente entender o que você está falando. Né? Não pode ser uma linguagem chula, né? Uma linguagem com palavrão, essas coisas todas. Né? Já não é muito aceitável, né? Apesar que hoje em dia, né, tem um monte de locutor aí que fala palavrão no microfone, né? Mas eu acho que agride muito o ouvinte, né? Nem todo mundo quer ouvir palavrão, né? É, né? Mas até faz parte da personalidade de algumas pessoas. Eu, particularmente, não gosto e não ouço, porque, enfim, eu não quero ouvir uma coisa ruim. Se eu quiser ouvir coisa ruim, eu vou, sei lá, para um local que só tenha coisas ruins. Eu quero ouvir uma coisa legal para fazer, para até me ajudar no meu conhecimento, no meu crescimento, não coisas chulas. E a improvisação também, tu tem que ter alguma coisa na cabeça, né? Tem aquela história que a gente falou. Se você, quanto mais lê, quanto mais vê televisão, quanto mais ouve música, você vai ter coisas para você falar, né? Então, você vai pensar e vai dizer o que você está, né, está acontecendo. Às vezes tem gente que, que pensa, diz, né, o que está pensando, mas acaba falando muita coisa, né, sem cada pessoa diz e acaba falando muita coisa sem pensar, na verdade, né? E aí acaba falando muita besteira, né? Depende muito aí dessa questão do improviso. Eu sempre digo para o pessoal assim que pergunta, né, os alunos e tudo mais, que é para pelo menos ter um tópico, alguma coisa assim para improvisar, né? Então, saiba das notícias de tudo que está acontecendo. Quem faz jornalismo, né, e rádio, que está em rádio também, eu acho assim, tem a obrigação, entre aspas, de saber, pelo menos, das notícias principais que estão ocorrendo no Brasil, né? Não tem desculpa de dizer que não está sabendo, né? É uma obrigação, entre aspas, do jornalista, do radialista, ver pelo menos um jornal, né? Ler o jornal, ler um site, tipo, um Eu acho portal, que né? Para saber o que está acontecendo. não só o que estuda o jornalismo, o estudante de jornalismo, não só o jornalista que trabalha na área, mas todo mundo, né? Eu acho que todo o brasileiro, todo o país, todas as pessoas têm que ter pelo menos um meio de comunicação para se inteirar do que vem acontecendo, né? Pode ser rádio, pode ter TV, internet, e saber, porque hoje em dia, Celso, por incrível que pareça, eu vi uma matéria essa semana passada, uma moça, eu acredito que ela tinha em torno de 20 anos, 25 anos, e ela foi entrevistada pelo repórter aqui em Belém. E eu não lembro detalhes, mas mais ou menos assim. É, ele perguntou, né, o que, que ela está achando desse e as coisas voltando ao normal. Ela só falou assim: pois é, a gente tem que se negócio que vem acontecendo no Brasil. Como assim esse negócio? Dessa pandemia, desse coronavírus, do vírus, sabe? Eu fiquei assim pensando, uma moça jovem que deveria estar assim, inteirada de tudo que vem acontecendo, poderia falar um pouco melhor, né? Ah, a gente tem que se prevenir aí desse negócio que vem acontecendo, sabe? Então, E é um preparo, né? As escolas também, né? Estão preparando direito aí os alunos também, né? Os alunos também não estão querendo buscar informação também para melhorar, né? A cultura. Também tem isso, né? sem Então fica falar complicado, né? Sem falar que o improviso ele não vai só para o lado profissional da coisa, do rádio, da TV. Não, o improviso, às vezes, ele está envolvido na sociedade. Por exemplo, eu saio com as minhas amigas, a gente senta para conversar. A gente quer conversar sobre coisas que vêm acontecendo no Brasil, coisas sérias também. Aí, quando uma não sabe, a outra sabe, aí fica aquela confusão, sabe? Então, isso também é um improviso.
saber se expressar em meio tudo aos amigos, né? A roda de colegas. E às vezes as pessoas comentam fake news, né? Notícias falsas, pensando que são verdadeiras Que também, né? sabem, Aí pensando que você tem sabe de que... tudo, né? Exatamente. Aí você tem que... Aí você passa como chato, né? Porque tem que desmentir as pessoas, né? Com essas Já aconteceu notícias com você falsas. isso? Já aconteceu com você isso? Porque Já, comigo, várias vezes. várias vezes a gente tem que desmentir, né? Até, até mesmo no ar também, né? Na rádio. As pessoas perguntam alguma coisa e a gente tem que desmentir, né? Esse caso dos bares que foram abertos da ilha, lá na ilha do Cumbu, né? Tava tudo fechado ainda, mas as pessoas viram que estava aberto e tal, mas a notícia principal era de que tava... Sempre aquilo, E né? várias Ah, perguntas aqui, aconteceu né? tal coisa. Aí a gente vai lá e fala, aí a pessoa fica na dúvida. Eu prefiro nem bater boca, sabe? Então se você acha que é isso, tá bom. Deixa eu ver aqui quem está participando com a gente. Aniele Coutinho, Vanderlei. Olha o Vanderlei, rapaz. Grande Vanderlei, centroavante, Romário. Saudades, duas feras interagindo. Um campeão de prêmios e a outra é uma fera no esporte. Já já vou perguntar para o Hélio da questão do esporte aí, já já. O esporte é campeão de improvisação. Vanderlei, a Darialva está participando com a gente, Francisco Pereira. O Francisco perguntou aqui, Francisco Moraes. Boa noite, Gelson. Eu me chamo de Gelson. Como mandar notícias de Ponta de Pedras, Marajó para o seu programa? Olha, o que pode fazer é mandar pelo Zap, né? As informações, a gente dá o crédito da pessoa, a gente não está colocando o repórter ao vivo, né? No ar. A gente não tá, a gente não tem como colocar ele para participar ao vivo no programa, né? Isso não dá, né? Você tem que ter autorização da chefia e tudo mais, do diretor e tudo. O que você pode fazer, Francisco, é mandar através do Zap, né? As informações por e-mail, pelo Zap, a gente divulga e dá a informação e te dá o crédito. Olha, isso aí vai, né? O repórter Francisco tal que mandou para a gente de lá do Marajó. A gente pode falar isso, mas você participar assim ao vivo no programa, infelizmente não pode, né? Deixa eu mandar um abraço especial para minha tia Uma, Célia. Eu vi que ela curtiu aqui a olha, live, ela não entrou na live, ela está vendo pelo feed, eu acho. tem gente Tia, que continua entra. tia, um beijo para a senhora, tá? Para o meu tio Pedro Paulo, Paulinho também, que era estudante Na de Bahia, é? jornalismo. Oi? É na Bahia? Não, não, eles moram aqui. Por parte do Ah, meu tá. pai, moram aqui e tudo mais. O meu primo, o filho da tia Célia, o Paulinho, que hoje é vocalista de um grupo de swingueira aqui em Belém, ele fez jornalismo, mas aí ele não conseguiu concluir também, né? Então a família já tem esse. Quem sabe um dia ele volta, né? Eu espero que ele volte. Que foi? Exatamente. O que mais está por aqui? Deixa eu ver. A Dari Alva. Não, estou vendo o jogo aqui do Corinthians e Palmeiras. Dari Alva, ah, o Abílio Dantas, o Paulinho Batista. Olha, o Amândio Júnior está por aqui também, grande coach Amândio Júnior, nosso colega que está sempre com a gente aí, dando entrevista. O David Dantas, Frank Ferreira, Cláudio Leal, o Cláudio Freire da Cacepa está aqui também. Está devendo um cachorro para o Hélio. Então, o cachorro ainda está mamando ainda. Daqui é o cachorro, Hélio. É, né? É porque ele está mamando ainda. Sim, vamos E lá. mama muito esse Essa questão do cachorro, né? improviso não pode tirar assim, não. Da mãe não pode tirar assim, não. Sim, vamos lá. O Pergunte. improviso. Deixa eu perguntar, quer saber improviso no esporte, né? O esporte é improviso, praticamente tudo acontece na hora lá, o jogo, né? E você tem que improvisar, né? Não pode gaguejar. Como é que é essa questão? Você vê o que está acontecendo e fala, né? Ou você já leva alguma coisa anotado lá para dar informação? Como é? Olha, eu
Eu fiz 2 trabalhos quando eu fazia esporte em jogos. Eu fiz repórter de gramado e mestre de cerimônia. Foram os 2 trabalhos que eu fiz, né? Não fiz narração, nem nada. Então, nesses 2 trabalhos, era um pouco diferente. Quando eu fazia mestre de um papel com algumas coisas escritas. Por exemplo, abraços das pessoas que me mandavam mensagem. Eu quero ouvir meu abraço, tudo mais. Eu mandava para não esquecer. Alguma coisa dos times, na hora lá dos times que estavam jogando, eu anotava o que aconteceu durante a semana, coisas que eu sabia, né? Um bastidor, alguma coisa assim, eu já anotava, deixava lá separado para alguma coisa. Se acontecesse fora do roteiro do jogo. Várias coisas assim, tipo da cidade, às vezes tinha patrocinador, apoiadores, eu já anotava, justamente para que quando chegasse essa hora que saísse do foco do jogo, alguma coisa aconteceu, caiu a luz, parou o jogo, o jogador se contundiu, parou o jogo, alguma coisa assim, eu já pegava um papelzinho e já falava daquelas coisas para não ficar sem nada, porque eu era mestre de cerimônia. Já quando eu fazia reportagem, eu sempre gostei de anotar coisas de bastidores dos times, Celso. Sempre gostei. Por quê? Porque eu, como ouvinte, eu tenho essa curiosidade de saber o que aconteceu, né? Já pensou, por exemplo, uma notícia que repercutiu aí no sem máscara. Isso aí o clube não divulga, mas a imprensa divulga, as redes sociais divulgam. Então, assim, o ouvinte quer saber. É curioso. Tu não queres saber se um jogador do teu time fez alguma coisa, ou então do time adversário fez alguma coisa? Não é curioso? Ou então, enfim, jogador se machucou durante o treino, foi vetado. Essas coisas, assim, de bastidores, eu sempre gostei de anotar. Porque justamente na hora que o repórter, aliás, o narrador me chama para falar alguma coisa, eu já pego, já falo alguma coisa sobre isso, entendeu? Claro que tem que ter a escalação, notícias de treino, tudinho, de programação do time, mas eu sempre gostei de anotar essas fofocas, assim, sabe? De bastidores. Como improviso. É legal. Agora, quando tem improviso, por exemplo, quando o jogo está rolando também, e acontece alguma falta, o jogador está caindo lá, você não sabe quem é o jogador. Como é que você faz assim para improvisar? Olha, Assim, o cara te pergunta, o narrador te pergunta, quem está caindo lá no no gramado? início, há uns anos atrás, a gente podia se movimentar no gramado, né? A gente podia chegar um pouco mais perto, É, a gente podia. Então, quando isso acontecia, o jogador caiu, alguma coisa mais grave, quebrou alguma coisa, corre para saber quem é. Eu ia lá perto para ver o que estava acontecendo. Ah, o banco brigou, todo mundo levantou, começou a xingar com o árbitro, alguma coisa, falou, eu vou lá perto do banco para saber o que eles estavam falando. Então, assim, sempre quando tinha, ué, o que aconteceu? Fora do contexto, eu corria. Mas com o tempo foi passando, as coisas foram ficando mais rígidas, né? Aí eu tive que me virar. Virar a cabeça, ver o que está acontecendo, olhar para a arquibancada também, porque, gente, durante o jogo, não é só nas 4 linhas. O estádio todo é notícia. As arquibancadas, né? As pessoas que trabalham ao redor, tudo isso é notícia. Vai que algum torcedor joga algum objeto e você não viu. Você pode ter a pessoa que jogou. Se você for uma pessoa que observa tudo, você vai saber o que ele jogou e quem jogou. Se você estiver no movimento lá olhando tudo. Então é uma dica, né? Quando você trabalhar no estádio, no gramado de jogo como repórter, não olhe só para o jogo. Às vezes dê uma olhada para o lado, ver o que está acontecendo, tanto bom quanto ruim, né? De vez em quando tem um personagem na galera ali, sabe? Tem um bebezinho bonito fantasiado. Isso é muito legal. E outra coisa que eu gostava muito de fazer, quando a bola vai para a lateral. Se o jogador estiver lá para bater a lateral e tem aquele tempo ainda dele se preparar. Antigamente podia chegar perto do jogador e fazer uma pergunta rápida, sabe? Isso. uhum. O ouvinte vai achar, meu Deus, a Ué ainda está do lado do jogador. Que legal, que incrível. Eu gosto disso.
Lá no Gramado. Ah, futebol para mim era Eu maravilhoso. também, Pena que não deu mais. eu também, quando eu fazia também, eu também gostava muito. Ia para o meio do gramado também, né? Eu ia lá, ficava lá no meio do gramado fazendo lá quando tinha abertura, né, da cerimônia. Eu era o repórter setorista, também fazia lá no meio do gramado, depois andava para lá, andava para cá. E como você falou, é importante a gente olhando ao redor, né? Olhando ao redor, você consegue improvisar bem, né? Você tem assunto para falar, você tem um assunto principal, mas você olhando ao redor de todos os lugares onde você estiver, você consegue improvisar. Por exemplo, houve uma batida de um carro, por exemplo, numa esquina, né? Você vai lá e vai falar da batida do carro, vai falar sobre da placa, vai falar da pessoa se bateu ou não, se morreu, se está ferida, vai falar ao redor do que aconteceu, do trânsito, se tem muita gente, né, curioso, se tem muita gente filmando, se as pessoas de dentro do apartamento estão olhando lá, né? Estão olhando. Então, tem toda uma. Você pode ver todo um contexto, né? Todo um contexto geral para improvisar, que dá para improvisar. Pode entrevistar uma pessoa, a pessoa não quiser falar, você improvisa logo. Olha, ela não quis falar que ela está emocionada, está abalada, né? Então, Então, tem que ter assim, esse jogo de cintura, né? O improviso também é um jogo de cintura, né? o cenário de qualquer situação, tanto assim como o Celso falou, um acidente na rua, ou então um cenário de um futebol, um jogo de futebol, isso aí dá para você fazer tanta entrevista, matéria, notícia, que só realmente quem não gostar da situação não vai saber fazer. Mas tem tanta coisa, né, Celso, para fazer. Olha, outra coisa. O repórter de Sim. Gramado, os repórteres, os dois repórteres ou três, eles estão ali também para servir como olhos para o narrador. Nem tudo o narrador vê lá de É. cima. O narrador ele está focado nos jogadores, um passando para o outro, mas às vezes ele não está olhando o que o banco está fazendo, o que o banco de arbitragem está fazendo, o que a arquibancada está fazendo. Então, o repórter ele serve como olhos para o narrador também, né? Vai descrevendo, né, o que acontece ali para o ouvinte também, né? O ouvinte se sente lá dentro do gramado e ele quer ter essa emoção do que está acontecendo lá, né? Ai, O- saudade, a Celso. É muito bom, né? Eu só não gostava do horário dos jogos do futebol, né? Que era muito tarde, né? No domingo também sair para fazer futebol e à noite é complicado. Então, por isso que eu também dei um tempo no esporte por causa disso também. O horário era muito complicado, né? Trabalha o dia todo, ainda tem que ir à noite para o estádio, né? É, isso era cansativo. Mas, Celso, só de tu imaginar aí, eu, por exemplo, várias vezes eu saí sábado sabe, brincar, me divertir, e no domingo tinha jogo depois do almoço. Aí eu tinha que almoçar e ir pro estádio. Eu ia daquele jeito, mas depois que tu chega lá e tá naquela emoção, ainda mais quando é um clássico, tu esquece tudo isso, Celso. Sinceramente, sabe disso. Não, lá na hora a gente esquece, só vai lembrar depois quando vai voltar para casa, quase meia-noite, né? Aí se arrepende de acordar cedo no outro dia, 6 horas da manhã. Mas o improviso ele é bem legal. O cara tem que ter uma. Eu já até contei essa história aqui quando estava fazendo carnaval, né? Já falou Entrevistei um bêbado. várias vezes. Pois é, eu me lembro muito desse improviso. O bêbado tomou uma cerveja lá que não era da patrocinadora. Aí ele falou ao vivo: Ah, tomei muita brama, estou muito doidão. Aí, para improvisar, de falar: Se você tivesse tomado Serpa, você não estaria assim desse jeito. Eu não Aí, teria pô, essa ideia. Não, não teria. saiu na hora, Foi assim, uma porque a gente sacada tem, assim. né? Foi uma sacada. Mas nem sempre a gente tem essa sacada, né? É verdade. Mas é questão assim, o improviso, né? Ele vem muito assim com essa questão de você ver muitas coisas, né? A mente ele trabalha muito rápido, né? Eu tenho outro exemplo para quem gosta de fazer jornalismo esportivo, porque eu não fiz só reportagem, né? Eu trabalhei como produtora de TV no estádio, né? E para quem pensa que improviso é só falando, não é. Tinha uma regra, Celso, que nós recebíamos pelo ponto da direção da TV Cultura, que era mais ou menos assim. Começou o jogo.
Ah, o jogador tal é novato, chegou do estrangeiro. Quando acabar o primeiro tempo, chama ele para entrevista. Beleza. Só que o primeiro tempo aconteceu tanta coisa que o foco desse atleta não tinha nada a ver, entendeu? Ou seja, a produção, junto com o Verdade. repórter, tem que estar ligado no que está acontecendo para justamente pegar a melhor notícia e levar para o telespectador. Ah, vai terminar o primeiro tempo. Aquele atleta estrangeiro não tem nada a ver, nem apareceu, sumiu. Bora entrevistar o que fez o gol, ou o que fez um passe maravilhoso para o gol, sabe? Isso é improviso. Ou então, quando o atleta não quer falar, ah, o fulano de tal, que era o nosso foco, não quer falar. E agora? Pega um outro que também teve destaque. Ou seja, isso é observar o jogo. Não adianta ir lá para o gramado de jogo, fica lá sentado, só esperando a hora de chamar o atleta. Não, não adianta. Tem que observar todos os lances. Tem que ver, porque às vezes a produção não está antenado com o repórter, né? A produção tem que estar antenado com o repórter, porque senão você vai pegar, a produção manda você pegar uma pessoa, um entrevistado que não tem nada a ver com o jogo, né? Às vezes, por exemplo, o cara fez 3 gols no intervalo, né? Vai para o intervalo, primeiro tempo, 3 gols. E você deixa de entrevistar o cara para entrevistar um outro que chegou do exterior, É, aí não, complica, né? o Aí complica. ideal é que produtores de futebol não sejam só aquele estagiário lá que não sabe de nada. Não estou desmerecendo os É, estagiários, mas bora consertar o que eu falei. Não se, o ideal é que os produtores pessoas experientes. não sejam aqueles profissionais que só estão lá para dar uma segunda mão. Não. O produtor tem que saber também de futebol, tem que entender de esportes, tá, sabe? Porque aí fica muito melhor. E graças a Deus aí eu trabalhei muito bem com a equipe da TV Cultura. Trabalhei 5 anos lá, Tem que. 5 anos, foi? foi. E o contrato ele era renovado a todo ano, conforme o profissional fosse bom, né? Então, se eu fiquei 5 anos, é porque deu certo. Depois mudou o governo, aí já acabou tudo. É verdade. O improviso, ele é meio. Ele é assim. Eu tive vários chefes bons, inclusive um acabou de entrar aí, Josué Costa, tive o Nemessias, foram que me ensinaram bastante aí. O Ney chegava e falava assim: olha, tu vai ali na esquina que tem muita informação para você, ali na esquina você consegue dar informação, né? A pessoa, o repórter vai em qualquer lugar ali, ele consegue falar, fala de buraco, né? Fala do mato, fala do trânsito, né? Então tem muita informação para as pessoas darem ali onde elas forem, na verdade, né? Não pode dizer que não tem informação, né? Porque tem muita informação. Você sai aí na rua, você dá informação. Por exemplo, você veio andando lá da tua casa, você viu que tinha aquela barreira lá da polícia. Aí você viu que as pessoas não eram paradas. É uma informação, né? A Hoje, polícia parou, a polícia parava só os carros, e mas não hoje lá parava as pro, pessoas, se você né? mandasse, se você mandasse eu ir hoje lá no canto da Doutor Freitas trazer notícias, eu daria 2 notícias tranquilamente. Uma, que o Detran estava lá no canto fiscalizando, né, no canto da Doutor Freitas com o Almirante Barroso, Uhum. e outra, que a agência da Caixa estava completamente lotada dentro, aglomeração, não tinha gente fora. Já era 2 notícias. Ali tem muita notícia, por exemplo, pessoas fazendo Cooper ali né, caminhando ali no bosque, vendedores, a unidade de saúde ali também, né? Então, tudo isso tem, né? O Cláudio está dizendo, o que o Cláudio está falando aqui, rapaz? O que ele falou aqui? Aqui em Belém, os repórteres torcem mais do que trabalham. Tem uns que torcem muito, né? Eu não sou muito a favor disso, não. Eu acho que Eu, tem que não, ter um limite aí. eu nunca torci também.
tem que ter um limite para torcer aí, né? Eu não torço. Quando eu estou no estádio, também não vou. Ei, Celso, eu só torcia quando o jogo era tarde. Eu torcia para acabar logo pra ir embora. Ah, Da lampada, mas né? não porque eu não gostava de fazer, tá? Não era isso, eu adorava. É porque eu sempre trabalhei à noite nos jogos, mas de manhã não me liberavam. Então, eu nunca tive essa de, trabalha à noite, mas amanhã tu pode vir tarde. Então, quando o jogo era tarde da noite, eu queria que acabasse logo para eu poder ir para casa descansar. Então, era isso. Mas quando era de tarde, eu adorava. É, essa questão é muito importante do improviso, né? Só ressaltando aí para as pessoas que querem trabalhar no rádio e também aqui os profissionais, né? Que também acabam dando palestras e tudo mais, né? Tem que ter realmente os tópicos escritos ali, escritos para você saber o que você vai falar. Tem uns que já levam, né, todo o material pronto, né? Por exemplo, para dar uma palestra, tem uns que já levam tudo escrito, só faz ler, né? O problema é quando dá algum problema na questão ali do slide, né? Então a pessoa tem que estar preparada ali para improvisar, né? Ter alguma outra condição de improviso, né? Mas no esporte também é bem legal, assim, o esporte eu acho que é um local onde dá para improvisar bastante, né? É o que mais se improvisa no esporte, né? Até porque tem informações ali que a gente tem que colher na hora, né? O jogo está acontecendo e você está improvisando lá, a todo momento você está improvisando. Como eu estou improvisando aqui agora, que o Corinthians fez 1-0 no Palmeiras, o jogo aí não volta. Apesar de não gostar muito do Corinthians, mas o Corinthians está ganhando de 1-0. Então, dá para a gente ter muitas informações, né? Dá para a gente. Eu sempre ando com um bloquinho desse aqui, assim, ó, só para ver. Um bloquinho que é para anotar as informações, né? Pelo menos os tópicos, para poder depois saber o que a gente vai falar. Quando eu vou lá para o programa, eu levo um papel com vários tópicos, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Acho que eu não tenho aqui. Ah, está aqui. Eu levo esses tópicos aqui para falar no programa. Está aqui, ó. Isso. Está em inglês. Então, por exemplo, aqui, Mosqueiro recebe testagem, hepatites virais. Então, já sei, né? Por exemplo, que lá os moradores lá de Mosqueiro, quem está, os veranistas, vão poder fazer testagem, né, para saber se tem hepatites virais ou não. Então, vocês podem comparecer lá no Carananduba e fazer a testagem. Então, já dei uma informação. Tem uma outra aqui, por exemplo, Policlínica, em Ananindeua. Tem na cidade de Nova Seis, no Bengui, no bairro do Coqueiro, em Santarém Novo. Então, a gente pode falar, olha, aquelas pessoas que estão com sintomas, né, leves de Covid-19, falta de paladar, falta de olfato, né, não está sentindo aí o gosto da comida e Alface. tudo mais, já pode ir lá, olfato. Então, já pode ir na Policlínica, que a Policlínica tem na Escola Antônio Godin, na cidade de Nova Seis, tem lá na cidade de Emaús, no Bengui, e tem também na Escola de Mocatete, lá no bairro do Coqueiro e tudo mais. Então, já deu informação aí com vários, só com 3 tópicos, né? Então, é importante Fora que comentar, a gente mesmo que você... comenta, né? Aí dá margem para a gente comentar. Por exemplo, a gente vai falar da policlínica lá em Ananindeua, que tem vários locais. Aí você já puxa uma conversa sobre essa questão da falta do paladar, né? Então a gente já começa a conversar. Realmente os médicos dizem que a falta do paladar, o cara não sentiu o gosto da comida, não sentiu o cheiro também da comida, o olfato e tudo mais, é um sintoma de que a pessoa teve Covid, né? Ou está com Covid-19, né? Então aí já começa. Eu não tive, eu tive também, fiquei sem paladar durante 3 meses. Aí vai improvisando, né? Então, porque a gente já viveu aquilo e já leu sobre aquilo, né? Então, dá para improvisar, né? Dependendo aí da pessoa. Agora, quem é uma pessoa que não consegue ler, não tem essa informação, né? Chega lá só para apresentar um programa, também não vive, né? Não lê, não vê uma televisão, não ouve um rádio, não vai saber discutir. Acabou o que eu falei, ficou só nisso e pronto, né? É sempre bom ter uma interação, né? É.
É verdade. Tem que pelo menos ler ou ver ou ouvir um jornal por dia. Gente, acho que isso é essencial. Como eu estou indo agora mais tarde para a rádio, Celso, eu achei até bom, por um lado, porque eu acordo por volta de 7h30. Aí tá rolando o Bom Dia Pará. Aí eu acordo, ligo a televisão, aí eu faço meu café, tomo café, tudo ouvindo, né? Vendo o que eles estão falando, ouvindo o que está acontecendo já de manhã cedo. Aí eu já chego na rádio para apresentar o programa 10 horas, já sabendo o básico, né, do que vem acontecendo. Aí eu já abro, a primeira coisa que eu faço é abrir o liberal.com, deixo lá na tela do computador, aí você vem, aí por isso que sempre tem, dá para a gente conversar. Já pensou se eu não tivesse nenhuma noção de nada? Ia ser horrível. Se além de eu falar uma coisa e a outra pessoa que debate com a gente não souber, né, o que está falando, aí fica Ia chato, né? ser assim, olha, ia ser assim, você ia chegar, notícia tal lá de Mosqueiro, vai começar a testagem, não sei o que, isso que, né, Wélida? Aí eu ia falar, obrigada, Celso, até amanhã. É isso mesmo, obrigado pela É isso participação. mesmo. Tchau, né? Deixa eu mandar um abraço aqui para o Matheus e a Nete Pitão, lá em. A Nete tem Marabá, né, Nete? Um beijo para a Nete Pitão, que é coach também, jornalista e coach. Mentoria, e ela faz mentoria também. Quem mais está por aqui? O pessoal está vindo para cá ainda. Mas a gente vai acabar, né? 9h57 já, né? Já tem 10 horas, já tem 1 hora de live já. Então, a gente volta na semana que vem para falar de outras coisas, né? Eu Vocês quero podem deixar aí também também. fazer um apelo. Eras, tem uns carapanãs aqui, deixar a janela aberta. Fazer até um pedido, né, para quem está vendo a nossa live. Eu ia falar isso no início, mas agora já esqueci. Durante a semana, de hoje até quarta-feira que vem, mandem o que vocês querem saber, o que vocês querem que a gente fale, né, sugestões. Então, Wade, eu quero que vocês falem disso. Eu tenho uma curiosidade. Pode mandar no meu Facebook ou no Facebook do Celso, que aí a gente já reúne e já faz uma live legal. Pode ser até fofoca, a gente inclui a fofoca no Pode. rádio. Fofoca da Anitta, a gente inclui a fofoca da Anitta no Olha, rádio, o Celso sabe né? muito da Anitta. Sei, Anitta, Ludmilla, né? Celso, Sei de tudo. obrigada, Valeu, viu? então, valeu, Ana. Até amanhã. Um abraço para você. Até amanhã no programa. Tchau. Tchau. Então a gente volta na quarta-feira que vem para falar bate-papo de radialista. Lembrando que amanhã eu tenho amanhã uma live no Cacepa, no site do Cacepa, Kennel Clube do Estado do Pará. A Sinofilia no Pará, que é uma live a partir das 8 horas da noite. Spitz alemão, né? Um cachorrinho tão bonitinho. A Spitz alemão, nós vamos conversar com vários especialistas. O Guto Moraes, que é o presidente da CACEPA, tem a Georgia Borges, o Júnior Ferreira e o Leriel Gaio. Todos vão participar amanhã no site da CACEPA, do Kennel Clube do Estado do Pará. Você acessa lá o Facebook e a gente vai mediar esse debate aí, essa live pelo Facebook do CACEPA. Um abraço a todos e até amanhã.